Boa noite, eu sou o Henrique. Boa noite, eu sou o Leonardo. Iremos apresentar um trabalho de Psicologia do Trabalho da UTFPE e começaremos. Qual a relação entre o conteúdo do trabalho, rotina, o papel do trabalho para os gerentes, prazer e sofrimento? Essas são as relações que Letícia Laurina Almeida e Álvaro Roberto Crespo Merlo relatam em seu artigo, que tem como foco o prazer, o sofrimento psíquico no trabalho dos gerentes. Vamos à reportagem de Bruno. Letícia Laurina Almeida e Álvaro Roberto Crespo Merlo, autores do artigo Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Juízo, Prazer e Sofrimento Psíquico, em Cargos de Gerência, estruturaram seu artigo em 2008 através de citações de diversos pensadores, como Kodo, Sampaio e Hitomi, Seligman Silva, Gasparini, Antunes, Bauman-Sennett, Dejoie, para afirmar que estudar a forma como o homem produz sua própria vida é um meio para lhe compreender, e por isso é válido entender como as condições e relações presentes no trabalho suscitam o prazer e ou sofrimento. O objetivo principal de Almeida e Merlo é definir o conteúdo de trabalho dos entrevistados a partir de seus relatos, compreender o papel do trabalho em suas vidas e identificar as condições e relações que atravessam sua rotina de trabalho. Antes de aplicar a metodologia, algumas considerações foram citadas abordando o trabalho e seus atravessamentos, o trabalho dos gerentes e o cargo de gerente. Os autores tomaram as concepções tejurianas de prazer e sofrimento psíquico para posteriormente adentrar a metodologia. O trabalho pode ser um espaço de construção do sentido e, portanto, de conquista de identidade. Trabalhar é impor a natureza à nossa face. O mundo fica mais parecido conosco e, portanto, nossa subjetividade depositada ali, fora de nós, nos representando. A impossibilidade de exercer sua inteligência específica, obtida por experiências individuais, conduz ao sofrimento psíquico. O sofrimento tende a aumentar à medida que maior é a rigidez da organização, pois assim o trabalho é menos legível ao indivíduo e, portanto, mais difícil de se modificar. O artigo constitui também de uma fase de pesquisa nas quais foram entrevistados 20 gerentes de empresas de grande porte no Brasil, sendo que a maioria é de Porto Alegre, Rio Grande e Caxias do Sul. E destes, 60% são masculinos e 40% femininos. E a faixa etária da pesquisa se tornou entre de 20 até 50 anos. Os resultados obtidos foram separados de acordo com os tópicos e objetivos: o conteúdo do trabalho, o papel do trabalho, condições e relações de trabalho, o trabalho como lugar de prazer e sofrimento, e quais são os fatores que consideram ser capazes de lhes trazer prazer e sofrimento em sua rotina profissional. A conclusão dos autores menciona a sutileza da fronteira entre o prazer, o sofrimento no trabalho e a necessidade das empresas de se adaptarem à demanda dos empregados, entendendo o efeito que o sofrimento causa para a saúde mental e física de seus colaboradores. Ainda sem mudar de assunto, preparamos uma outra reportagem da relação trabalho e a psicologia aplicada a ele. Veremos a seguir a análise do artigo A Negação do Saber Operário no Trabalho Automatizante, análise psicodinâmica do trabalho de pilotos de trem e de metrô do Distrito Federal, de Emílio Pérez Facas, Ana Cláudia Almeida e Ana Mendes. Segundo Catânia Araújo, a definição de trabalho automatizado é qualquer dispositivo que reduza parcialmente ou totalmente a intervenção humana no processo produtivo. Essa definição de trabalho vale tanto para máquinas que possam substituir seres humanos na produção, mas também para processos industriais, onde a participação do ser humano é diminuída. Na teoria, a automação foi criada para as condições do trabalho serem melhoradas, dando mais agilidade e eficácia, mas na prática não é bem isso que acontece. O real significado da automação é criar trabalhadores polivalentes e também cortar postos de trabalho. No estudo realizado no artigo A Negação do Saber Operário no Trabalho Automatizante, Análise Psicodinâmica do Trabalho de Pilotos de Trem de Metrô do Distrito Federal, foi considerado o trabalho automatizado, que é aquele onde os trabalhadores são vistos como peças, não tendo desejos, inteligência e criatividade. Neste contexto, o trabalhador não executa uma função, pois ele é parte daquilo que é executado. Exemplificando essa situação, o trabalhador é apenas uma peça, juntamente com a máquina, ou ainda o trabalhador é uma peça da máquina.
Jardim e Filho e Jardim e Coles publicaram em artigos o estudo Processo de Trabalho e Sofrimento Psíquico, o caso dos pilotos de metrô do Rio de Janeiro, com a finalidade de ter informações sobre os sentimentos psíquicos dos pilotos do trabalho. O resultado mostrou que o trabalho dos pilotos é desgastante, cansativo, perigoso, insalubre e monótono. O estudo de Joe e Coles foi realizado com o objetivo de relacionar o trabalho dos pilotos de metrô com sintomas depressivos, e o resultado mostrou que certas situações interferem no sentimento dos pilotos, causando-lhes sentimentos de depressão. Algumas dessas situações são conflitos com passageiros, paradas bruscas do metrô e situações onde quase ocorre um acidente. O estudo foi feito com 961 pilotos de metrô em Seul, Coreia do Sul. O artigo ainda da entrevista contou com 6 pilotos de metrô, sendo 5 homens e uma mulher, com idades entre 20 a 35 anos para o estudo, como veremos a seguir com o repórter Bruno. Os principais problemas enfrentados pelos pilotos e relatados no artigo foram: uma organização de trabalho com muita rigidez, excesso de chefias. Os entrevistados contaram que muitas vezes poderiam resolver alguns problemas do cotidiano do serviço de sua maneira, mas não podem, porque esse não é o procedimento, e podem até ser punidos caso desrespeitem o regulamento. Contam também que são tratados como mais uma peça do metrô. Os relatórios que devem fazer para comunicar as falhas com a chefia não servem para muita coisa. Relatam que o que mais estressa no trabalho é a relação deles com sua chefia direta, pois não entendem determinadas ordens. Por exemplo, quando uma viagem de metrô ocorre sem acidentes, a parabenizada é a automatização, mas quando ocorre algum acidente, o culpado é o piloto e não a automatização. A partir desses relatos, podemos relacionar com os 4 indicadores do sofrimento no trabalho, propostos por Marrone e Dejoie. Indignidade, quando a pessoa tem vergonha do seu trabalho, se sentindo apenas mais uma peça da máquina. Inutilidade, quando o trabalho não tem sentido. Desqualificação, desrespeito a como os outros funcionários da empresa olham para o sujeito, se são admirados, respeitados. Vivência depressiva, quando a pessoa sente que não está usando a sua inteligência. Também pode ser visto como uma consequência dos 3 itens anteriores. O sofrimento no trabalho se manifesta por meio da ansiedade, insatisfação, desgaste, desvalorização e falta de reconhecimento por seu trabalho. Os efeitos da negação do saber operário são enormes e ruins para o trabalhador, porque fragilizam a identidade do operário. O trabalho deveria ser encarado como uma atividade prazerosa, fonte de experiências novas, mas para isso o trabalhador deve ser reconhecido e valorizado. O prazer pode vir do reconhecimento e também quando a pessoa consegue soluções no trabalho. O funcionário deve se sentir uma importante parte dentro da empresa. Segundo Dejoie, o sofrimento no trabalho pode ser entendido como a vivência das experiências dolorosas, como angústia, medo e insegurança. Temos como exemplo ambiente ruim de trabalho, trabalho individualizado, funcionário não ser reconhecido pela sua atividade, não poder resolver um problema da sua maneira, pois existe um regulamento e punições para quem o desrespeita, fazer sempre a mesma coisa no trabalho, clientes de empresa fazendo coisas que irritam ou desagradam o funcionário, pouca expectativa do crescimento profissional, medos, a falta de ligação entre o planejamento das atividades da empresa e a realização delas causa desgaste aos funcionários responsáveis pela realização das tarefas. Iremos agora com as questões a respeito do nosso trabalho. O que o trabalhador deve fazer para se sentir diferente de um robô quando o seu trabalho não exige muita inteligência e raciocínio? O que a empresa poderia fazer para ajudar esse funcionário, para que ele não se sinta inútil ou um robô? Ou então, os outros funcionários de outros setores dessa empresa. Veja tais pessoas como os funcionários são importantes para ela. O sindicato pode fazer alguma coisa? E seus colegas de trabalho, o que eles podem fazer? Será que o Taylorismo e o Fordismo foram realmente os fundadores do trabalho automatizante? Boa noite. Boa noite.